trazer mais um assunto para vocês, hein? O nosso tema de hoje vai ser MEI. Então fica ligadinhos que a gente vai dar dica para você que quer se formalizar e para você que já tem a MEI aberta e quer saber quais as obrigações que você tem para enviar. Então, se quer ficar por dentro desse assunto e muito mais, vem com a gente! O MEI é aquele pequeno empresário individual que precisa prestar atenção em algumas especificações para a sua formalização. Existe a questão do faturamento, que o MEI tem um limite anual de R$ 81 mil de janeiro a dezembro. Ou seja, existe um proporcional de 6.750 por mês. Por que eu estou falando desse proporcional? Porque se de repente uma pessoa decide se formalizar no ano já em curso, ele precisa levar em consideração esse proporcional. Por exemplo, se uma pessoa se formaliza em agosto, o seu limite anual de faturamento é de 33.750, que é o proporcional dos 5 meses de agosto até dezembro. A outra questão que precisa ser levada em consideração: se você é servidor público federal em atividade, você não pode se formalizar como MEI. E se você é servidor estadual ou municipal, você precisa ficar atento à legislação do estado e do município. Se você for sócio, titular ou administrador de outra empresa, você também não pode se formalizar como MEI. As situações que te permitem se formalizar como MEI, porém existindo algumas ressalvas, são: se você recebe seguro-desemprego, você pode sim se formalizar como MEI, e se houver o corte do seguro-desemprego, você deverá recorrer nos postos do Ministério do Trabalho. Se você está trabalhando e é regido pela CLT, você pode também abrir MEI, porém, se você for demitido por justa causa, você não receberá o seguro-desemprego. Se estiver recebendo benefício de Bolsa Família, pode também se formalizar como MEI. Porém, a gente sabe que o Bolsa Família, ele atende a um limite de renda familiar. E caso essa renda familiar aumente, o benefício pode sim ser cortado. Mas não de imediato, porque só vai haver o corte do ano que existir uma atualização cadastral dessa renda familiar. Pessoas que recebem auxílio-doença podem também se formalizar como MEI. Porém, no mês que você se formalizar, você vai perder o seu auxílio-doença. A outra questão que também precisa ser levada em consideração é a atividade que você deseja exercer. Você precisa saber se a atividade que você quer exercer no seu MEI se enquadra em todas as atividades listadas no portal do empreendedor. Levando em consideração, então, todas essas questões de atividade, faturamento e situações de poder ou não se formalizar, é hora de juntar todos os documentos. Quais são os documentos que eu preciso para me formalizar como MEI? Número do CPF, data do nascimento, número do título de eleitor, número do último recibo da declaração de imposto de renda, caso eu seja obrigada a fazer essa declaração. Com todos os documentos em mãos, é hora de se formalizar. E onde ocorre essa formalização, Brenda? No portal do empreendedor. Essa formalização de MEI é toda online e lá já sai o seu CCMEI, Certificado da Condição de Microempreendedor. Com tudo em mãos, você pode colocar o seu negócio para funcionar. Mas e aí, vou precisar emitir nota fiscal, Brenda? O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. Porém, se uma empresa está tomando o seu serviço ou adquirindo seus produtos, você tem sim que emitir nota fiscal para isso. O MEI também precisa ter o controle de todas as notas fiscais de compra e as que ele emitir de venda e de serviço prestado durante 5 anos. E é bom ter esse controle de receitas até para que você fique ligado nesse limite e você não ultrapasse o limite de faturamento anual, porque se houver esse limite ultrapassado, o seu MEI vai ser desenquadrado. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a Previdência e demais benefícios. Quando o MEI se formaliza,
ele passa a ter cobertura previdenciária para si e para os seus dependentes também, com os seguintes benefícios. Então, para o empreendedor, quais são os benefícios para ele? Ele tem direito à aposentadoria por idade para a mulher a partir de 60 anos e para o homem 65 anos. Mas tem uma observação, é preciso um prazo mínimo de carência de contribuição. E o que quer dizer esse prazo mínimo de carência? Que você tem que ter contribuído para a Previdência Social no mínimo X meses. No caso da aposentadoria por idade, o prazo é de 180 meses. Então é necessário que você tenha contribuído pelo menos 180 meses. Temos também a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença. Nesse caso, a carência é de 12 meses, exceto para acidentes de qualquer natureza ou então algumas doenças que estão previstas em lei. Para esses casos não precisa de carência. E também o auxílio maternidade, que necessita uma carência de 10 meses. Já para o dependente do empreendedor, nós temos o auxílio reclusão e a pensão por morte. Esses dois benefícios têm um tempo determinado para encerrar, tá? E esse tempo varia de acordo com a idade e o tipo de beneficiário. Para essas situações que precisam de carência, o tempo de contribuição não precisa ser corrido. Ou seja, se você passou um tempo sem pagar a contribuição, não tem problema, contanto que esse tempo seja menor que 12 meses. O benefício é calculado com base na contribuição. Então, se você só contribuir como MEI, e o MEI é com base no salário mínimo vigente, o seu benefício vai ser calculado em cima do salário mínimo. Agora, se você contribui como MEI e contribui de outras formas para a Previdência, então o seu benefício vai ser de acordo com o que você contribui. Outra coisa é sobre o salário maternidade. O salário maternidade, ele é pago direto do INSS para a empreendedora. E se o MEI tiver uma empregada também, o salário de maternidade dela vai ser pago diretamente pelo INSS. E você pode dar entrada na requisição do salário de maternidade diretamente no site do portal do empreendedor. Ou então você pode entrar em contato com a central do INSS. Outro ponto. Sabrina, eu sou aposentada e contribuo com o MEI. Eu tenho meu MEI e contribuo. Eu tenho algum benefício com relação a isso? Então, você não tem direito a uma segunda aposentadoria, certo? Que fique bem claro isso. Porém, você vai ter direito ao salário maternidade e também vai ter direito ao programa de reabilitação profissional do INSS. Eu encerrei meu MEI, não quero mais MEI. Eu posso continuar contribuindo com o INSS? Pode sim, aí, só que nesse caso você vai passar a contribuir como facultativo, né? Como contribuinte facultativo. A respeito agora do pagamento mensal do MEI. Então, se você tem o MEI, você pode estar enquadrado em 3 situações. A primeira delas é se você é comércio ou indústria. Se você é comércio ou indústria, você paga uma taxa de R$ 50,90, certo? E isso vai incluir o ICMS e o INSS. Outra situação é o prestador de serviço. Se a sua atividade é de serviço, você vai pagar o valor de R$ 54,90. R$ 5,00 referente ao ISS e o restante ao INSS. E você pode também estar com as duas situações juntas, tanto ser enquadrado como comércio como serviço. E nesse caso você paga uma taxa de R$ 55,90 por esses tributos. Isso no ano de 2019. O MEI que ele está inativo, para que ele não continue gerando as taxas, ele precisa da baixa. Se você não der baixa no seu MEI, ele vai continuar lá gerando os débitos para você pagar. Então o primeiro passo é pagar o que tiver em aberto e depois dar baixa para não gerar novos débitos. E nós também temos a declaração anual do MEI. Ah, Sabrina, e se eu não declarar, o que acontece? Eu pago multa? Sim, paga multa. O MEI está sujeito a multa de R$ 50,00 por não envio da declaração ou envio em atraso. Ou então também 2% por mês ou fração de mês relativa aos impostos pagos. Vai depender dos valores. Então, você não enviou a declaração. A partir do momento que você envia, automaticamente vai gerar multa. A multa já vai sair para você pagar. Se você pagar até aquele prazo estipulado, você vai ter um desconto de 50% da multa. Outro ponto importante a ser mencionado é o alvará de funcionamento do MEI. Outro ponto importante a ser mencionado é o alvará de funcionamento do MEI. Ao se formalizar, o MEI recebe o CNPJ, a inscrição estadual, municipal, a inscrição de INSS e para atividades de baixo risco, recebe também um alvará de funcionamento provisório. Esse alvará de funcionamento provisório pode se tornar definitivo se, após 180 dias, a Prefeitura não questionar sobre a localidade da empresa
ou sobre a possibilidade de exercer aquela atividade naquele local, então o alvará se torna definitivo automaticamente. Não é necessário ir à prefeitura para solicitar um alvará. Isso para atividades de baixo risco, tá? Mas um ponto muito interessante é a questão da alteração de dados cadastrais. Quais são as atividades que podem ser alteradas, Manu? Todas. Pode ser alterada a atividade principal, como as atividades secundárias. Agora, uma observação. Quando for alterar, você tem que olhar na relação de atividades permitidas pelo MEI. Outro ponto. Eu vou mudar de município, vou mudar de estado. Tem que verificar o seguinte. Cada município tem uma legislação diferente. Cada município tem uma regulamentação de uso e ocupação do solo. Você tem que entrar em contato com a prefeitura e fazer uma consulta prévia daquele endereço. Outra questão que muitas pessoas me perguntam, qual seria? Quando tem alguma atividade que é desenquadrada, eu posso tirar aquela atividade que foi desenquadrada e continuar com o MEI? Pode, se essa atividade não for principal. E se for principal e tiver lá na relação de atividades permitidas pelo MEI alguma atividade que se assemelhe àquela, você coloca aquela outra no lugar dela e retira ela. Sobre a baixa do MEI, como é que se faz a baixa de um MEI? Para fazer a baixa da MEI é só você entrar no portal do microempreendedor e solicitar a baixa do seu registro. Lá vai ter as opções todas certinhas, você vai fazer o passo a passo e vai dar tudo certo. Depois, a segunda coisa que você tem que fazer é a declaração de encerramento. Você vai informar que a sua empresa foi encerrada. Então, quando você fizer a baixa da sua empresa, a solicitação de baixa, entre janeiro e abril, você tem até o último dia do mês de junho para enviar a declaração. Se você pedir a baixa entre maio e dezembro, você tem que fazer até o último dia útil do mês posterior. Então, uma vez dado baixa aquele número do CNPJ, você não pode mais recuperar aquele número. Então, se for dar baixa, tenha certeza, analise com certeza, porque dado baixa, aquele número já vai deixar de existir. Em relação aos débitos, Manu, eu tenho débitos, eu posso dar baixa no meu MEI? Pode sim. Porém, os seus débitos vão passar para o seu CPF. Então, seria ideal você pagar os seus débitos, depois fazer a baixa. Por quê? Porque vai se passar tempos, mais tempos, mais tempos, e a Receita Federal vai depois cobrar você com juros e multa. Desenquadramento. O desenquadramento, o que leva uma MEI a ser desenquadrada? Alguns dos motivos são: algumas das atividades que você tem no seu CNPJ deixou de ser do MEI, ou você passou do faturamento limite anual, que é 81 mil. Em relação a 81 mil, que é o limite anual do MEI, tem duas observações. Se você ficou ali, mas passou de 20% do valor referido, você vai retroagir para janeiro ou para a data de abertura da sua empresa, se sua empresa foi aberta naquele devido ano. Se passou menos de 20% dos 81 mil, você vai passar para janeiro do próximo ano. Outra coisa, Manu, minha empresa saiu do MEI, fui desenquadrada. E agora? Sou lucro presumido, lucro real, não tenho tributação? Calma, sua empresa ela vai automaticamente para o Simples Nacional. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, foi sobre MEI. A gente tentou abordar os principais assuntos sobre o MEI e as principais dúvidas que as pessoas têm. Então, se você tem alguma dúvida ainda sobre o que a gente falou ou sobre outro assunto relacionado ao MEI, deixa aqui nos comentários ou então manda no direct pra gente lá no Instagram, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Então, se quiser ficar por dentro desse assunto e de muitos outros, Vem com a gente!